Com a palavra, o Gilvan Moura, em São Paulo. Obrigado. Bom, meus queridos, o que foi que aconteceu, né? Eu tinha que falar essa frase, mas antes de eu começar a contar para vocês o que foi que aconteceu, eu quero agradecer muito ao Luiz, porque o Luiz, há alguns meses, ele me escreveu para eu poder ajudá-lo para divulgar o aniversário do Paul McCartney, né? E aí, muitas pessoas, eles me procuram, falam assim, Gilvan, quanto você cobra para poder falar na Beatles School lá, que vai acontecer tal coisa em Manaus, em Belém do Pará, ajudar aquela banda pequena de pobres coitados chamada Hey Jude, da sacanagem, né? E eu nunca cobro. Eu falei, eu vou cobrar para quê? Eu nunca tive essa intenção quando eu comecei, né? Acho que a maioria aqui lembra de eu sentado no chão da minha sala, na mesa de centro, e o meu primeiro vídeo foi uma coisa muito engraçada, porque eu sou professor de inglês, essa é a minha profissão, eu não sou bitomaníaco profissional, nem nada disso, né? Mas a minha esposa uma vez falou assim, cara, seria legal você começar a fazer vídeos sobre literatura inglesa ou sobre gramática, alguma coisa assim. Como inglês é a minha profissão, eu falei assim, cara, se der errado, dá nona. E é muito difícil você colocar a sua cara no YouTube, porque é uma janela de vidro que você vai ficar tomando pedrada se alguém não gostar do que você falou. E eu não estava preparado para isso. Aliás, não estava preparado nem para isso aqui. Mas eu não estava preparado porque ninguém gosta de ser criticado quando você está fazendo alguma coisa de graça, né? É igual você vai ajudar os pobres e o pessoal, olha lá ele, deve estar querendo alguma coisa. Mas não, eu queria simplesmente, a minha intenção na época, quando eu comecei, foi compartilhar o meu conhecimento, porque eu sempre gostei muito de ler sobre os Beatles, né? Ouvi, claro, né? Mas eu gostava dos livros, né? Então a minha esposa falou o seguinte, pô, então fala sobre os Beatles, né? Eu tenho duas paixões na minha vida, três. Uma são meus gatos, claro, mas eu adoro Star Wars, eu adoro, meu amigo já veio com a camisa ali, eu sou completamente apaixonado por Star Wars, então eu tinha duas escolhas, ou eu ia no Star Wars ou ia nos Beatles, né? Então quando eu fiz o primeiro vídeo, ninguém assistiu, claro, né? O meu primeiro vídeo foi sobre o álbum branco de 2009 versus o álbum branco de 2018, se a gente deveria comprar ou não de novo o álbum branco, né? Então eu fiz, ninguém assistiu. Não, tem uma pessoa que está aqui que assistiu, cadê ele? O Handler. Você assistiu também, Marcelo? Então eu fiz aquilo ali e depois eu fiz mais 3 vídeos. E um deles hoje é um dos vídeos mais assistidos que o pessoal adora, que era se o George Harrison era corno ou não. E aí eu fiz o vídeo, por quê? Porque quando eu era garoto, os meus amigos, eu não sou músico, eu não sei tocar nada, eu não tenho essa disciplina para poder tocar, mas eu tinha muito amigo que era guitarrista e tal, e a maioria era fã do Eric Clapton, porque eles tocavam, é muito comum isso entre guitarristas, né? E eles sempre o George Harrison era corno, o Eric roubou a mulher dele. Não, eu lembro que o Eric roubou a mulher dos Beatles, eu falei, pô, o que é a mulher dos Beatles, né, cara? Roubou a Yoko junto, a Linda, foi tudo. Então eu tinha essa curiosidade, porque supostamente o George Harrison era amigo do Eric Clapton, né? E eu falei assim, pô, que Eric Clapton safado, né, e tal. Mas meus amigos, eles faziam isso de propósito, para me irritar. Porque eles sabiam que eu era completamente apaixonado pelo George. Era corno. Eu falei, pô, e daí? E eu fiz esse vídeo e foi muito engraçado, porque é um dos vídeos mais assistidos da Beatles School. E aí eu descobri uma coisa. Não era só falar a história dos Beatles, eu tinha que colocar. O YouTube é igual um programa de televisão. Você tem que colocar uma coisinha a mais para o desavisado vir e dar uma risada. Que as pessoas não querem apenas se educar, eles querem rir. Né? É igual você vai dar aula na universidade, igual eu dava, e você vai dar aula no cursinho pré-vestibular. No cursinho pré-vestibular você tem que ter uma coisinha a mais, que senão o pessoal não presta atenção. Na universidade é diferente, a vida dele está em jogo, ele tem que prestar atenção. Então eu fiz esses vídeos, só que ninguém assistiu. Aí eu viajei, fui para fora, comprei meu álbum branco na falecida FENAC, que tinha lá em Paris, né? Mas aí eu comprei em Paris, aí quando eu comprei, eu voltei para casa todo feliz, falei, vou fazer outro vídeo. Que agora eu tenho a versão hiper mega de luxo, né? Mas aí a minha esposa falou, cara, você vai continuar com aquela bobeira lá de canal, porque ninguém assiste. E eu vim de uma família que é, talvez,
de vocês também, não sei. A minha família é a seguinte: você está fazendo isso aí, está dando dinheiro? Não. Mas então para que você está fazendo? Que é simples, você está perdendo o seu tempo, você devia estar dando aula, né? Então, a minha família é muito engraçado que, primeiro que ninguém é bitomaníaco na minha família, a não ser o meu cunhado, Custódio, que me deu meu primeiro álbum, que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Então, o meu cunhado, o outro cunhado, que é o cunhado da minha esposa, ele virou para mim e falou assim: cara, parabéns, cara, 1000 views. Eu falei: aonde? Ele falou assim: naquele vídeo do corno lá, do tal, do aquele... Aí eu fui olhar e começou a subir o número de membros no canal. E aí eu comecei a perguntar para você, porque subiu muito, assim, de 10 para 1000. Eu falei: cara, o que foi que aconteceu? Foi ali que eu falei pela primeira vez, o que foi que aconteceu? E aí, quando eu vi aquele mundaréu de gente, eu comecei a perguntar para as pessoas o que aconteceu e tal. O YouTube simplesmente mandou para mim. E aí mandou para um monte de gente, né? Então até hoje eu não sei porque... Fala mais perto, assim, tá melhor? Vocês não estavam me ouvindo, eu falei esse tempo todo, né? Sim, eu vou falar mais perto. Fazer igual o Elvis lá. Mas eu esqueci o que eu estava falando, né? O que vocês fizeram comigo agora? Do YouTube, exato. Aí o que aconteceu? Eu comecei a perguntar para as pessoas. E eu falei assim: bom, é melhor fazer mais, né? Então eu voltei para o Brasil e comecei a fazer mais e mais. E aquilo foi crescendo. E foi no primeiro ano de 2019. E é engraçado que as pessoas têm uma perspectiva seguinte. Alguns escreviam para mim: cara, você vai ter 1 milhão até o final do ano, 1 milhão de membros, né? E eu sabia que não era assim. Eu falei assim: não vai ser não, porque eu acho que tem bitomaníaco que não usa o YouTube, não gosta de YouTube. Tem bitomaníaco que não gosta de aprender. E tinha, que era o mais engraçado, porque quando eu contei a história da Patty Boyd, que era o nome dela antes dela casar com o George, veio uma senhora, ela escreveu assim nos comentários: quem que você pensa que é para falar do George assim, chamar ele de corno? Eu falei assim: eu tirei do livro da Patty Boyd. Ela: quem que é essa mulher? Eu falei: cara, é ela que é o pivô ali da história, que não sei o que, ela não sabe de nada. Aí eu comecei a ver que tinha gente que não queria saber, eles queriam criticar. E eu falei: cara, eu não estou preparado para isso. Eu lembro que tinham alguns casos assim um pouco mais fortes, pessoas que: eu espero que você morra, você e seu gato. Só porque eu estava falando da banda predileta daquela pessoa e ela não queria saber as histórias que eu estava contando. E foi difícil para eu poder lidar com isso. Eu achei esquisito, é uma violência que eu não estava preparado. Porque um aluno meu, na faculdade ou no curso de inglês que eu dava aula, quando ele falava assim comigo, era fora. Só que no YouTube eu fazia o quê? Eu bloqueava todo mundo, todo chato eu bloqueava. Né? Nossa, não tem ideia. Então, quando acabou o ano de 2019, logo depois veio a pandemia. E a pandemia ajudou a Beatles School de uma forma que as pessoas não tinham nada para fazer, ficavam em casa, era Netflix e Gilvan Moura. Para os Beatlemaníacos, claro. E aí o canal continuou crescendo. E eu me lembro de uma história que eu acho que ela mudou. Essa história, talvez a história mais importante da Beatles School, depois de hoje, mas é a história que mudou tudo na Beatles School para mim. Foi por volta, logo no início da pandemia, um cara me escreveu, ele falou assim: Gilvan, eu estou vendendo a minha coleção dos Beatles porque eu trabalho num hotel, o hotel fechou, e eu preciso de dinheiro. Aí você quer comprar alguma coisa? Eu falei assim: velho, eu sou professor e eu tenho um curso de inglês, né? E de repente meus alunos sumiram. Alguns porque não tinha dinheiro mais. O pai é comerciante, não tem como eu pagar um curso de inglês. E aí eu comecei a migrar para o Skype, na época, e hoje em dia pelo Zoom, né? Então esse cara veio e virou para mim e falou assim: você tem interesse? Eu falei assim: eu não, mas eu tenho amigos que têm grana. E eles podem comprar a sua coleção, né? Então aí eu peguei o telefone dele e espalhei para o WhatsApp, para os amigos. Quando foi 1 ano se passou na pandemia, 1 ano. E aí esse mesmo amigo meu, o Guilherme Gravina, ele falou assim: você ainda tem o telefone daquele cara lá do Nordeste que estava vendendo disco? Eu falei: que cara, velho? Porque era muita gente que fala comigo a semana inteira, né? Eu falei assim: não, lembro de um cara lá do Nordeste que ele vendeu a coleção, que ele perdeu o emprego? Eu falei assim: cara, lembra? Ele falou assim: você tem o telefone dele? Eu falei assim: deixa eu dar uma olhada. Aí eu fui no meu Instagram, aí tinha o telefone dele, passei para ele, aí o Gravina liga, uns 10 minutos depois o Gravina liga para mim e falou assim: velho, o cara morreu.
Aí eu falei com ele, nossa, por que foi acidente? Ele falou assim, não, pegou a Covid e morreu. E você sabe qual que é pior? Eu falei, o quê? O que é pior do que isso? Ele falou assim, não, eu estava conversando com a viúva dele. E a viúva dele falou comigo o seguinte, sabe o que é mais triste, Guilherme, de você? Obrigado por ter ligado e tal, mas quando eu estava grávida da minha primeira filha, há 15 anos atrás, ele bebeu pra caramba e, com os amigos, ele começou a escrever cartas para que a filha lesse quando ela tivesse 15 anos de idade. E aí ele escreveu, tal. Então para ele guardar, ele guardou as cartas no local que ele mais amava, que era onde? Dentro dos discos dos Beatles. Então ele enfiou as cartas lá para dentro. E aí passaram-se 15 anos e ele morreu. E ela falou que o irmão dele, se eu não me engano, perguntou, cadê as cartas dele? Porque a menina vai fazer 15 anos agora no início do ano. O Baratão chegou ali, Baratão, meu querido. E aí ela foi procurar, falou assim, ele vendeu mais ou menos 80% dos livros, dos discos. Eu falei, cara, que história triste, cara. Aí desci, fui tomar um café com a minha esposa e contei para minha esposa, ela, você podia ajudar, né? Eu falei, como? Ela falou assim, tem uma grande probabilidade das pessoas que compraram os discos desse cara te assistir. Então você podia fazer um vídeo pedindo, né? Falou, galera, alguém comprou um disco de um cara, tal, dá uma olhada lá dentro, vê se não tem umas cartinhas lá dentro, manda para mim que eu entrego para a família, né? Aí ninguém me respondeu, tal, eu subi. Falei assim, cara, vou fazer esse vídeo, mas primeiro eu tenho que perguntar para a viúva, porque você não pode expor a pessoa dessa forma, vai que ela não quer. Aí eu liguei para ela, muito cuidado, muito tato. Ela falou assim, você vai fazer isso por mim? Eu falei, vou, claro. Agora, eu só não te dou certeza que a gente vai encontrar, né? Aí fiz um vídeo. Aí a galera assistiu, muita gente ficou com pena, aquela coisa e tal. E aí uma jornalista, que eu não lembro, era do Nordeste, ela assistiu meu vídeo e ela, diferentemente de mim, ela tem lá 1 milhão de seguidores, né? E ela colocou o meu vídeo no Twitter dela. Aí, de repente, a Alcione, que é o nome da viúva, ela me ligou e falou assim, velho, tem um montão de gente assistindo e a gente vai aparecer no Fantástico. Eu falei, como assim? Eu falei assim, um monte de gente assistindo e tem entrevista com a Jovem Pan, com a Bandeirantes, com a Globo, todo mundo quer entrevistar a gente, né? E aí eu falei, cara, e como é que você vai lidar com isso? Porque ela tinha acabado. Quem já perdeu alguém sabe, né? O primeiro mês é horrível. O segundo mês ele vai amenizando. Então foi no segundo mês da morte dele. Então aí ela, vamos dar entrevista e tal. Ela ficou toda feliz, mas eu sabia que aquilo ia mexer com ela. Falei assim, pô, ela começou a melhorar e agora ela vai ter que falar do marido, né? E aí ela pegou vídeos, ela pegou fotos, aí ela apareceu em tudo quanto é programa de televisão. E eu meio que me afastei, falei, o meu trabalho está feito. Falei, eu fiz, divulguei, agora fora. E aí o Fantástico veio, foi igual o Cacete do Planeta, né? A moça me ligou, falou assim, Gilvan, queria fazer uma entrevista contigo. Falei, pro Fantástico? Ela eu falei, bora pro Fantástico. Bora, fiquei nervoso, vocês não têm a menor ideia. E aí fez a entrevista com o Zoom, a menina de máscara. Eu falei, filho, eu tô aqui em Ouro Preto, não preciso colocar a máscara, a gente fez a entrevista. E aí eu não queria dar uma de maluco, eu falei assim, deixa eu perguntar para ela, falei assim, você vai realmente usar? Porque se eu contar para minha mãe que eu vou aparecer no Fantástico, ela vai querer ver, né? Ela falou assim, não, você vai aparecer e tal. Eu falei, beleza. E aí apareceu eu falando lá, porque a pergunta que eles me fizeram é o seguinte, você acha que vão encontrar a carta? Aí eu falei o seguinte, quem tem muito colecionador aqui sabe disso. Tem bitomaníaco, igual muitos aqui, que compram um disco, enfia ele na estante e lá ele fica. Eu tenho um álbum branco em mono e nunca vou abri-lo, né? E a carta podia estar lá dentro. Eu falei assim, então pode demorar anos para aparecer essa carta. E aí fiz a entrevista e tal, pá. E aí nada aconteceu, absolutamente nada. Eu continuei com a Beatles School, aí quem pegou Covid? Eu. E eu fiquei ruim, eu fiquei um mês muito, muito, muito doente. E eu não queria contar para ela, porque duas coisas. Eu não queria que ela lembrasse, né, do que ela tinha passado. E eu também não queria saber, desculpe, eu não estou querendo fazer graça com isso, mas eu acho engraçado. Eu não queria que ela falasse algo tipo assim, meu marido começou assim. Eu falei, não. Eu não quero. Então eu evitei falar com qualquer pessoa que tivesse um parente que tinha morrido de Covid. Eu falei assim, eu não quero saber disso, né? Você já está tossindo? Eu falei, tô. Não quero falar disso. Então, acabou, eu melhorei, graças a Deus, continuei com a Beatles School, mas eu estava meio desanimado com a Beatles School, para falar a verdade. Aí,
Quando foi chegando pro final daquele ano, ela me ligou mais ou menos na época do Natal. Ela, cara, meu aniversário, 21 de dezembro, Gilvan, parabéns e tal, aquela coisa toda. Eu falei, como é que tá as crianças, né? Porque aí eu lembro que o Zico, porque o Carlos, que morreu, era flamenguista, ele colocou o nome do filho dele de Arthur, que é o nome do Zico. E aí o Zico mandou um vídeo para eles, porque depois que apareceu na televisão, né? Aí foi um montão de gente aparecendo. Eu falei, cara, que legal, né? Queria que ele tivesse vivo para poder ver isso, né? Mas se ele não tivesse morrido, isso não teria acontecido. E aí ela me ligou e falou assim, encontraram 2 cartas. Eu falei, você tá de sacanagem comigo? Eu falei, mas você não pode falar para ninguém. Porque ela é surpresa e o aniversário da minha filha é em janeiro e ela não sabe. Então você não divulga não, mas você tinha que ser a primeira pessoa a saber. O cara comprou pela internet os discos. E um dia ele abriu e ele falou, o que é isso aqui? Eu vou jogar fora. E esse cara me assiste, eu conheço ele. Ele falou, ai meu Deus, corre na lixeira. Ele pegou as cartas e leu, ele falou assim, era de um pai para a filha. E aí ele guardou, só que ele pediu a viúva para marcar um encontro em Mossoró, alguma coisa assim. E aí ele falou assim, ó, sem imprensa, sem foto, sem nada. Eu falei, que coisa estranha. Eu achei que podia ser algum tipo de golpe, alguma pessoa querendo aparecer, né? Aí ele foi num shopping center, ela foi com os cunhados, porque sabe lá quem que era o cara, né? E aí o cara vai e entrega as cartas para ela. E ela falou assim, mas por que você não quer imprensa, essas coisas? Todo mundo quer aparecer um pouquinho, não é possível? Ele falou assim, não, eu perdi meu filho para a Covid também e eu não quero falar disso com imprensa. E ela falou, tudo bem. E aí ela me ligou e tal. E eu fiquei muito feliz, aí passou um tempinho, ela divulgou. Aí apareceu na imprensa, tudo de volta e tal. E aí eu me afastei completamente, porque realmente o trabalho que eu tinha que fazer, eu fiz e largar para lá. Aí teve um dia que ela me ligou para agradecer, assim, falou assim, cara, se não fosse você, isso não teria acontecido. E aí você fica extremamente feliz, né? Porque não tem coisa mais gostosa do que fazer uma coisa dessa, né? Você fala assim, cara... Aí a filha me ligou. Aí quando a filha me ligou, ela fez um vídeo. Ela falou, olha, tia Gilvan e tal, ela mostrou e tal, eu dei feliz aniversário para ela. Mas até esse momento eu estava hiper de boa. Mas é o que me quebrou, o que me deixou assim, sem chão, foi num domingo. Eu sentei com a minha gatinha no meu quintal, fui abrir uma cerveja, e fui trabalhar no Tune-In do Mark Lewisohn. Por quê? Por eu ter aparecido no Fantástico, o dono da editora Belas Letras, ele viu e falou assim, pô, cara, legal. E ele viu um vídeo de eu falando sobre o Tune-In do Mark Lewisohn. E ele correu atrás dos direitos do livro e tal. E ele falou na reunião, falou assim, comprei os direitos, só que eu quero o Gilvan Moura supervisando a tradução, porque ele é professor de inglês e tal, e ele conhece o livro. E aí ele me viu no Fantástico. Foi assim que ele... Então, ou seja, veio tudo lá. Né? Aí eu estava começando a trabalhar no Tune-In, todo feliz e com uma responsabilidade também um bonde, porque escrever o próprio livro até que vai, mas quando você pega uma obra igual o Tune-In, que é definitiva, eu falei, tem muito bitomaníaco que não gosta de mim. Muito, vocês não têm ideia. E eu falei assim, se eu fizer uma besteira aqui, acabou, né? Porque é um livro muitíssimo importante. Aí eu estava lá mexendo no meu laptop, de repente alguém manda um WhatsApp para mim, com um número que eu não conheci. Aí ele falou assim, aí que eu falo com vocês, foi o dia que me derrubou, né? Essa pessoa falou assim, eu jamais vou esquecer o que você fez pelo meu filho e pela família dele. Eu falei, será que é aluno, ex-namorado? Quem que é que tá me mandando isso aqui, né, cara? E era a mãe do Carlos, que tinha morrido, né? E aí, sei lá, é porque mãe todo mundo tem, né, cara? Mas aquilo ali meio que me derrubou, que eu falei, caramba, olha o que eu consegui fazer por essa família, né? Então, para mim, eu acho que isso foi a melhor coisa. Eu acho que a Beatles School poderia ter parado ali. Mas o povo estava sedento, né? E aí eu fui trabalhar no Tune-In, e quando eu estava no meio do Tune-In, aconteceu algo que realmente eu não esperava. Os editores falaram o seguinte, a gente quer ter um nome na capa, mas o Mark Lewisohn não vai deixar, porque ele é estrelinha pra caramba. Aí o Mark Lewisohn não vai deixar, e a gente queria que você escrevesse o prefácio. Mas o Mark Lewisohn também não quer que ninguém escreva. Eu lembro que ele me chamou de celebridade latino-americana. Babaca. Não, chupacanta. Aí eu falei assim, cara, de boas. Aí a Belas Letras, eles têm por costume, eles têm uns livros chamados Só na Caixa. E sempre vem um pôster com um textozinho junto. E eles falaram assim, pô, vamos fazer um pôster de Liverpool e você coloca os 10 pontos principais de Liverpool no livro. Isso eu posso fazer. Eu fiz. Aí quando eu mandei para eles, eles, não, tá bom demais. Não tem como você estender isso, não?
Eu falei, mas como assim? Eu falei assim, gente, nós vamos lançar o seu livro. Aí eu falei, uau, para quê? Eu falei assim, não, porque o seu livro vai junto com o Tsunim. E a gente vai poder colocar o teu nome. Porque eles sabiam do potencial da Beatles School. Porque a Beatles School traria público. Olha como é que foi hoje. Ninguém veio aqui por causa da minha beleza. Então o que aconteceu? Não, eu sei. Eu estava sendo irônico. Então o que rolou? Eu comecei a escrever meu livro e estava terminando o Tsunim, né? Então aí eu fiquei com um pouco de medo, porque o Tsunim eu imaginava que seria o grande trabalho da minha vida, de ter assumido a responsabilidade da tradução da Bíblia dos Beatles, praticamente. Porque eu sempre falo para as pessoas, a gente tem um anthology, o livro, mas o anthology é o Evangelho segundo John Paul George Ringo. Então, eles não contam nada que eles não querem que vocês saibam. O Tsunim não. O Tsunim ele vai contar a realidade. Se vai incomodar alguém, até o próprio Paul, ou o George Harrison odiava o Mark Lewisohn. Tem uma história que é muito legal. O Mark Lewisohn, o primeiro trabalho que eu me lembro que ele fez com os Beatles, você lembra um documentário antigo chamado The Complete Beatles, que era o anthology de quem viveu nos anos 80, né? No final tem Blackbird, exatamente. Tá o nome do Mark Lewisohn lá. Aí depois, por volta de 1986, ele escreveu um livro contando todas as vezes que os Beatles subiram num palco. E aí a EMI viu aquilo e falou assim, uau, quanto você quer para poder escutar todos os tapes existentes dos Beatles aqui no cofre e escrever um livro e catalogar isso tudo? Eu acho que o Mark Lewisohn fez de graça. Ele foi para dentro da EMI e escutou tudo. E ele foi anotando. E aí ele lançou um livro chamado The Beatles Recording Sessions, que é um livro que eu sempre falo para as pessoas, mas infelizmente ele só tem em inglês. E aí ele fez, por exemplo, o encarte do Past Masters, daquela coletânea preta e branca, tudo aquilo ali foi escrito por ele. E depois, quando foi nos anos 90, ele fez o Beatles Chronicle, que era todas as vezes que os Beatles tocaram, junto com as sessões na EMI. Aí o George Harrison, nos anos 90, convidou o Mark Lewisohn para jantar na casa dele. Aí foi o Paul, foi o George, foi o Ringo, com as esposas, e o Mark Lewisohn tremendo. Só que o George, apesar de eu amá-lo, ele podia ser muito seco e desagradável. Acho que todo mundo aqui sabe algumas histórias do George, né? Então o George estava lá e esperou todo mundo acabar o jantar. Ele falou assim, Mark, vem comigo. Então quer dizer que você sabe tudo sobre minha vida, né? Ah, Marco, não, tudo não, né, George? Mas estudei toda a sua obra. Aí ele vai e pega um livro na estante. Tinha o George cercado de diversos músicos indianos. Aí o George vira para ele e fala assim, como é que é o nome desse músico aqui, mano? Ah, o Marco. Aí o Marco sabia. Só que ele esqueceu. Aí ele ficou olhando para a foto do cara e falou assim, ah, George, eu não sei. O George vira para ele e falou assim, você não sabe nada da minha vida. Fechou o livro. O Mark Lewisohn ficou tão triste que ele decidiu ir embora, pediu um táxi, saiu ali de Friar Park, aquela mansão gótica do George Harrison. Quando ele estava dentro do táxi, pegando a estrada de volta para Londres, ele lembrou o nome da porcaria do músico. Ele falou assim, podia ter dado uma no George ali, né? Mas por quê? Porque o Mark Lewisohn, ele quis escrever uma biografia dos Beatles que daqui a 300 anos alguém fosse estudar sobre esse fenômeno dos anos 60 no século XX e tivesse um livro mesmo, sem política, sem nada. Isso aqui foi como os Beatles foram criados. Ele vai escrever 3 livros, né? Esse primeiro, Tsunim, ele termina em dezembro de 62, na gravação do single Please Please Me, não do álbum. O álbum seria gravado em janeiro de 63. Então tem muita gente que me perguntou, assim, por que tem 2 Tsunim agora no mercado? A editora, na época, achou melhor, porque o Tsunim ele é um livro desse tamanho. A editora decidiu partir ali no meio e fazer volume 1 e volume 2. Mas isso confunde, porque o volume 2 não foi escrito ainda. Ele deve ser lançado ano que vem. Então, ano que vem a gente deve ter novidades e como a editora já tem os direitos, eu vou ler primeiro, antes de todo mundo. Eu vou ter que trabalhar no livro. Vou ter, é ótimo, né? Vou ter que trabalhar, que é uma obrigação danada. E aí eu escrevi o meu livro. Para eu poder escrever o meu livro, eu tive que pegar vários arquivos meus, das minhas viagens e tudo mais, né? E aí a editora não ia pagar pro careca aqui parar em Liverpool para fazer pesquisa, né? Você faz isso só com Mark Lewisohn, por exemplo. E aí eu falei, cara, tem lugares que eu coloquei no meu livro, só que eu nunca fui. Mas eu sabia as histórias. Eu fiquei imaginando o seguinte, a primeira vez que eu fui em Liverpool, eu lembro que eu olhava, essa aqui é a casa da tia Mimi. Eu falei, pô, legal. Só que eu não sabia o que tinha acontecido lá dentro.
Eu falei, o John Lennon morou nessa casa por quanto tempo, hein? Era só quando ele era criança. O que aconteceu ali dentro? E a mesma coisa na casa do Paul, na casa do George, na casa do Rick. E o George, a família do George, eles moraram em pelo menos 3 casas em Liverpool. O Paul também. Porque hoje o museu do Paul McCartney, que é em Fourth Lane Road, ali em Speke, ele foi a 4ª casa que os McCartneys moraram. Né? A mãe do Paul, a Mary, que morreu de câncer em 55, ela praticamente não morou naquela casa que todo mundo vai. Ali, aquela casa em Fourth Lane Road, é a história do pai do Paul e do irmão dele, o Mike McCartney. Então eu comecei assim, cara, e o que aconteceu dentro dessa casa para ser relevante? Falei, John e Paul escreveram I Saw Her Standing There ali na sala. Né? Eu falei assim, vou colocar isso no meu livro. Aí eu comecei a pesquisar, né, algumas coisas, por exemplo, a tia Mimi. Eu falei assim, o John Lennon morou aí só quando era criança? Não, o John Lennon, quando ele volta de Hamburgo, ele volta sem nenhum tostão. Porque ele sai de casa, mais ou menos, quando ele tinha 19, e ele vai morar com o Stuart. Lembra do Stuart Sutcliffe? Ele vai morar com o Stuart num apartamentozinho ali em Londres. Em Terence, eu esqueci o nome agora. E o John não pagava aluguel, quem pagava era o Stuart, né? Então, nesse apartamento, o John ficava ali com a Cynthia e tal, só que aí ele vai embora para Hamburgo. Então, quando ele volta de Hamburgo, ele não podia mais voltar para aquele apartamento, porque aquele apartamento... O Stuart fica com a Astrid lá em Hamburgo, né? Então, o John falou assim, caramba, vou ter que voltar para casa da tia Mimi, né? Então, ele já volta para casa da tia Mimi com 20 anos, né? E depois ele sai novamente, e depois ele volta porque a Cynthia engravida do Julian, né? Então, ele teve que morar. Eu falei assim, cara, a pessoa que for andar dentro dessa casa aqui agora vai saber disso. Por exemplo, a escadaria dentro da casa ali em Mandy, onde o tio do John, que era o marido de tia Mimi, morreu. Ele cai da escada ali. Ele estava com uma... Eu tenho medo disso porque eu tenho esteatose hepática. Não sei se tem algum médico envolvendo aí. O que é, né, cara? É um pequeno probleminha que dá para quando você tem problema de triglicérides, essas coisas, tal. Então o seu fígado fica gordo. Então, há uma grande probabilidade de eu morrer de cirrose sem ser alcoólatra. É ironia da vida, né, cara? Mas o tio George era assim também. Ele não bebia e ele teve esse problema. Só que, na época, a cirrose era completamente conectada ao álcool. Então, todo mundo achava que o homem era alcoólatra. Mas não era. O Mark Lewis explica isso no livro. Então, ele cai da escada e cai ali embaixo. Eu falei assim, cara, a pessoa que entrar dentro dessa casa agora, ela vai ver toda a vida do John Lennon aqui dentro. Então, eu fui colocando isso no meu livro. Então, por isso que quando os editores foram ler, eu falei, cara, tá bom demais, a gente vai ter que lançar ele à parte. E meu livro, ele ia vir de brinde no Tunin. E hoje é o contrário. Tá brincando. Eu não cheguei a esse nível não, né, cara? O Tunin é bem mais caro que o meu livro. Quem reclamou do preço hoje, o Tunin, ele é bem mais caro que o meu livro, mas merece, né, e tal. Então, eu trabalhei no Tunin. E aí, quando eu fui lançar o meu livro, aconteceu uma outra coisa muito legal, que eu tenho que citar o nome do camarada. No final de 2000, a gente está em 2023, final de 2022, o meu livro estava vendendo muito na Amazon, no site da Belas Letras, eu estava hiper mega feliz. Só que ele estava na pré-venda. Eu falei, cara, as pessoas nem leram ainda, né? Ou seja, eu estava comprando por causa do meu nome. Isso aí eu tenho que agradecer porque as pessoas confiaram em mim. Eu falei assim, ele tem um canal tão legal, eu acredito que o livro também vai ser bem legal. Né? Eu falei, uai, tomara, né, que se meu livro for uma bosta, vai ser uma decepção para essas pessoas tudo, né? Mas os editores gostaram e tal. E aí um cara um dia me ligou e falou assim, Gilvan, quanto você quer? É sempre assim. Quanto você quer para você lançar um evento comigo aqui em Porto Alegre? Aí eu virei para ele e falei assim, velho, a gente vê isso depois, né, e tal. Não, porque eu vou fazer um show na minha banda, num teatro aqui e tal. Eu falei, cara, não vou cobrar nada, não. O que você quer que eu faça? Quer que eu faça? Vai ter um show no dia tal? Ele claro, eu faço, de graça. Aí ele falou, eu queria que você viesse. Eu falei, velho, Porto Alegre é longe, Ouro Preto, né, cara? Eu não vou parar aí, não. Aí ele falou assim, não, eu vou pagar as passagens. Eu quero que você traga a sua esposa, eu vou pagar o hotel, vou pagar o avião, vou pagar tudo. Eu falei, mas mesmo assim eu não queria ir, porque eu falei, cara, eu não quero sair de perto dos meus gatos. Mas é verdade, eu detesto sair de casa. E aí ele virou para mim e falou assim, porque, sabe por quê? Eu tô trazendo o Pete Best. Eu falei que eu não queria ir, você ouviu errado, cara. Aí ele, não, porque o que acontece? Você sabe por quê? Eu sabia que você não ia cobrar nada. E por isso que eu quero pagar tudo. O cara é rico pra cacete, pra falar a verdade, o Nelson. Acho que ele é dono da Globo, a família dele é dono da Globo, lá do Sul, lá e tal. E aí o Nelson falou assim, então, vou te colocar lá. Eu falei com ele, mas eu quero uma coisinha. Eu quero entrevistar o homem
E eu quero uma foto com o homem, eu quero um autógrafo, é o mínimo, né? Ele acudiu, claro, esse é o mínimo. E aí fomos para lá, né? Só que uma das pessoas que ele chamou para fazer a divulgação, tal, é um daquelas pessoas que me odeiam. E eu falei, esse cara tá envolvido? Que saco, né? E aí eu falei, esse cara vai me sacanear. E sacaneou, ele meio que vetou a minha entrevista com o Pete Best. E eu não vou perdoar o cara nunca, né? Lógico que na hora que eu cheguei lá, eu peguei ele de porrada. Mentira, peguei não, mas me deu vontade, né? Mas era um senhorzinho mais idoso. Eu tenho um canal, ele não, né? Então eu falei assim, eu não vou bater em ninguém, não. Mas eu fui conhecer o Pete Best. Aí eu fiz uma pergunta, o Pete Best respondeu bacana, porque eu gosto muito, eu gosto de zoar meus amigos, eu não posso deixar de zoar um grande amigo meu chamado Marcelo Gross, que ele é o guitarrista da banda Cachorro Grande, tremendo bitomaníaco, uma pessoa que eu adoro de paixão, e ele me recebeu em Porto Alegre, eu passei o dia inteiro com ele, bebendo, foi um barato, e o Marcelo queria fazer uma pergunta, eu estava contando para o Rods ontem, o Marcelo queria fazer uma pergunta para o Pete Best, só que o Marcelo não fala inglês muito bem. Aí eu não ia perguntar, porque eu estava puto, eu falei, não vou fazer pergunta nenhuma para esse homem, não. Estou lá sentado lá, aí eu achei legal que na hora que eu entrei, estava um montão de jornalistas esperando para o Pete Best entrar, né? Aí eles me viram, aí veio todo mundo em cima de mim. Oxe, Vamoro, sou fã do seu canal, vou tirar uma foto contigo e tal. Aí o irmão do Pete Best, que é o Rogue Best, ele olhou e falou assim, esse cara aí, jogador de futebol, né? Careca, lutador de jiu-jitsu, né? Esse cara deve ser famoso, né? Aí eu olhei para ele, what's up, man? Aí eu perguntei para ele, can I take a picture with you later? Ele disse, sure. Aí sentei lá, fiquei na minha, porque eu tinha o lançamento do meu livro numa livraria no centro de Porto Alegre. Como é que chama aquele hotel rosa que tem lá no centro? Lá, Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas. O Lucas foi meu aluno. E aí, cara, eu tinha que ir para lá. Eu falei assim, aí o pessoal, você quer fazer uma pergunta? Eu falei, não, estou de boa, eu só quero ver o cara. Aí ele chegou ansiosinho, cara, baixinho, já meio corcunda. Aí deu uma tristeza, né, que eu olhei assim e falei, cara, esse cara, ele tava lá em Hamburgo, cara, com o Stuart, com o John, com o George, né, cara. Ele, tadinho, né? A primeira coisa que você sente quando você vê o Pete Best, você fica com pena dele. Se fudeu na vida, é legal, né, cara? Não, porque é a primeira coisa que eu imaginei. Eu falei, coitado desse cara, porque eu fico imaginando assim, o Ringo. Aí eu comprei uma casa em Mônaco. What's my name? Ringo. Né? E o Paul, com essa fortuna dele, e o cara morando lá em Liverpool, ele ganhou bastante dinheiro na época do Anthology. Eles pagaram uma... Tem uma história que dizem que um dia ele estava na casa dele com um telefonema, porque eu não sei se vocês sabem disso, vou contar fofoca para vocês. Preparem-se. É mentira, eu acho que a fofoca vocês já conhecem. Os Beatles tinham um roadie chamado Neil Aspinall, e ele fazia tudo pelos Beatles, antes mesmo do Mal Evans. E ele fazia tudo pelos Beatles, inclusive transar com a mãe de um deles. E ele engravida a mãe do Pete Best, que era esse cara que eu conheci, que era o Rogue Best. E aquilo foi muito estranho, porque na hora que ele chegou, eu via o Rogue, que é esse rapaz, e ele parece com o Neil Aspinall, só que ele tem uma barba grande assim e tal. E ele herdou uma fortuna, porque o Neil Aspinall, ele continuou como presidente da Apple até meados de 2000 e tanto, quando ele teve câncer e morreu por volta de 2008, não posso estar enganado, alguma coisa assim. E o Neil Aspinall, ele era a principal fonte do Mark Lewisohn escrever o Tuning. Então, quando o Mark Lewisohn vai entrevistar o Neil Aspinall, o que ele sabia, porque é uma história dos Beatles que é o seguinte, o John Lennon já morreu, ele não está aqui para contar mais a história. O George contaria a história, mas também já morreu. O Paul conta o que ele quer lembrar. E ele tem uma tendência a mudar as histórias de acordo com... É igual Larry B, né? Larry B fala, eu sonhei com a minha mãe. Eu falei, sua porra nenhuma, cara. Ele sempre fala isso, eu sonhei com a minha mãe, aí ela chegou no sonho e falou, Larry B. 150 vezes. Conta depois quantas vezes ele fala Larry B na música Larry B. E aí, só que não, existe demos de Larry B em 68, onde ele falava Malcolm, Brother Malcolm comes to me, speaking words of wisdom, Larry B. Quem que é o Brother Malcolm? O Mal Evans. Aí um dia o povo virou pro Mal e falou assim, Mal, eu vou trocar o seu nome para o nome da minha mãe. Oh, tá bom, né? Aí virou Mother Mary comes to me, só que o Paul hoje conta que ele sonhou com a mãe dele. Aí deve ter sonhado com o Mal.
Deve ter sido um pesadelo, que aquele homem era enorme. Né? E aí, mas é legal, porque eu acredito, eu não estou falando que o Paul está mentindo, eu acredito que de tanto falar Let It Be, Let It Be, Let It Be, Let It Be, ele deve ter sonhado em algum momento com a mãe dele falando Let It Be, e ele falou assim, vou deixar essa história mais bonitinha, tá tudo bem. Então tem esse problema. E o Ringo, ele não lembra de nada, mesmo. Ele, com aquele trombone que ele tem no meio da cara, ele cheirou todos os anos 70. Então ele não lembra, realmente ele não lembra. Ele falou, eu lembro de algumas coisas, tanto é que já reparou no documentário, ele sempre conta a mesma história. Aí em 1968, George Harrison bateu na porta da minha casa. É a mesma história, né? Aí depois veio o John, aí depois eu fui pra Sardinha e fiz Octopus Garden. É a mesma história em todos os documentários. Eu falei, conta outra coisa, cara. Conta, sei lá, uma coisa que eu não saiba, né? Então, o Neil Aspinall morre antes do Mark Lewis começar as entrevistas, né? Então eu falei, cara, eu tenho uma pergunta. Mas aí o Marcelo Gross falou, não, eu vou perguntar primeiro, Como é que eu pergunto para ele como ele se sentiu quando na gravação de My Bonnie o produtor tirou o bumbo? Eu falei, o bumbo chama drum bass ou kick bass, alguma coisa assim. Aí eu falei, você fala drum bass que ele vai entender. Aí ele, bass? Eu falei, não, bass, Marcelo, bass. How did you feel? Eu falei, exato, how did you feel? Aí vai o Marcelo. Olá, eu sou o Marcelo Gross. Pete, how did you... Todo mundo olhando, eu falei, how did you feel when he removed the drum bass? How did you feel when you removed the drum bass? Aí o Pete Best, sorry? Aí eu olhei pra cara de todo mundo e falei, cara, aí ele, Gilvan, porra! E ele com o microfone, assim, Gilvan, porra! Eu falei, velho, bass, drum bass, when he removed the drum bass. Aí o Pete Best falou assim, who removed the drum bass? The producer. Ok. Aí ele foi responder o Gross. Aí o Gross olhou pra ele, filho da puta. Eu falei, não, se você faz uma pergunta, não decora as coisas, aí ele passa o microfone pra mim, aí o Nelson, que tava no palco, falou, Gilvan, faz a pergunta, né? Eu falei, nem quero. Aí eu levantei e falei, eu tirei onda também. Mas eu falei em inglês, que eu não vou repetir aqui agora. Eu virei pra ele e falei assim, tudo bom? Meu nome é Gilvan Moura, eu tenho um canal, o maior canal em língua portuguesa do Brasil. Sorry. E com 50 mil pessoas, eu falei isso, 50 mil pessoas. E eu fui encarregado da tradução do tune-in do Mark Lewis. Aí todo mundo... Eu falei, Aí eu virei pra ele e falei assim, aí eu esqueci a pergunta. Eu falei, cara, o que eu vou perguntar pra ele? Aí eu falei assim, cara, como você se sentiu com a forma que o Mark Lewison colocou a sua família, a história da sua família no livro? E rapaz, ele não gostou não. Ele olhou pra mim e tal, eu lembro que ele elogiou meu inglês, né? Porque tava todo mundo pegando assim, Mark Lewison, how do you... O pessoal não sabe falar inglês direito. Aí quando eu falei com o meu sotaque britânico, né? So, how did you feel the way that Mark Lewison has portrayed your family in the book? Aí ele falou que era a versão do Mark Lewison, era a verdade dele. Ele falou que não era dessa forma e ele não gostou. Eu falei, pra que eu vim falar que eu fui responsável, né? Mas aí eu tive que ir embora, o pessoal da Belas Letras começaram a me ligar, falaram, João, você tem que vir. Então quando eu cheguei na livraria da Taverna, alguma coisa assim, cara, tava lotado, tava igual aqui agora, tava lotado de gente. Eu falei, minha mãe do céu, não estava preparado para isso não. E aí foi a primeira vez que eu fiz uma palestra, e o pessoal adorou. E depois todo mundo comprou meu livro e tal. Eu fiquei hiper mega feliz. No dia seguinte eu fui no show, vi lá o Pete Best. Show com o Pete Best é o seguinte, né? Tá lá uma banda tocando, ninguém estava prestando atenção, na hora que o Pete Best apareceu, todo mundo. Porque é um Beatle, né? É um Beatle. Aceita ou não. E aí foi muito legal. Aí chegou no final, eu tirei mais foto com ele, conversei com o Rogue Best e tal. O meu desafeto estava lá, ficou com cara de nojo para mim. Tchau, querido. E aí vim embora, né, cara? Mas de tudo isso que eu estou contando para vocês, como é que foi uma linha? Foi começar a fazer os vídeos, acontece essa tragédia com a família do Carlos Schneider, eu ser convidado para fazer o tune-in, e depois acabar escrevendo meu próprio livro e começar a ser convidado para eventos. Isso eu jamais esperaria, porque os meus primeiros vídeos eu estava sentado no chão, numa mesa de centro,
tentando fazer novos amigos, né? E olha o que eu consegui, né, cara? Graças a Deus, onde que eu vou, tem um montão de gente, né? E é difícil falar dos Beatles, porque hoje eu conheci, todo mundo tá aqui é Beatlemaníaco, ou é casado com um, sabe a dor que é. Você tem um relacionamento com um Beatlemaníaco, né, cara? A grana que a gente gasta. A minha esposa, ela não sabe, eu nunca falo o preço das coisas que eu comprei. Tem um ditado, né? Conte para sua esposa. Como é que é? Nunca conte para sua esposa. Ah, esqueci o ditado, deixa eu falar. Mas é por aí, vocês entenderam o ponto, né, cara? Mas a minha esposa, graças a Deus, ela não reclama muito, não, porque os Beatles sempre foi a minha cachaça. Né? Eu nunca fiquei em boteco, eu nunca fiquei na rua. Eu comprava 2, 3 discos, eu ia para a sala da minha casa, minha esposa também está quieto lá. E meus pais também. Os meus pais, eles sempre falaram, o Gilvan não deu trabalho. Por quê? Aí ele ficava lá no quarto dele escutando música, os Beatles o dia inteiro. Minha mãe sempre falava, para de ouvir esses defuntos. Falei, mãe, só o John morreu, o George era vivo ainda quando eu era adolescente, né? Mas minha mãe sempre criticou isso. Mas os Beatles fizeram eu gostar da língua inglesa. E eu fui fazer letras depois por causa disso. Né? Mas quando eu fui para Liverpool, em 2009, primeira vez que eu fui com a minha esposa, eu fui casado e tal. E aí ela não queria, ela falou assim, não, vamos para outro lugar. Eu falei, não, eu preciso voltar a Liverpool. E aí a gente foi andando, eu entrei no táxi. E aí eu fiz um plano com o cara. Falei, quanto você me quer para eu me levar aí em Forthling Road, Mantips, passear em Penny Lane, ver o portão de Strawberry Fields, ver o túmulo de Eleanor Rigby. Ó, cara, 40 libras, na época, né? 40 libras. Falei, beleza. Aí eu falei com a minha esposa, ó, você fica com a câmera, você vai filmar tudo. Aí foi, aí o cara... Eu acho que ele ficou naquela posição, tipo assim, deixa eu contar algumas histórias brasileiras, né? Aí ele começou a falar assim, aqui é a rua Quarry Street. Aí eu falei, massa, bacana. E daí, né? Foi aqui que John Lennon montou uma banda chamada Quarrymen. Eu falei, não foi não. Olhei pra cara do meu esposo e falei, esse cara tá falando, cara. Aí ele entra mais uma rua, aí ele entrou num... Esse foi grotesco, ele chegou num parque onde tem tipo um palácio de cristal no parque. Eu acho que era o Sefton Park, Liverpool. Aí ele chegou, ele parou, eu falei, o que esse homem quer me trazer aqui, né, cara? Aí ele, vem comigo, aí a gente entrou debaixo desse... Era de vidro, assim, né? Tá vendo as estrelas? Eu falei, tô. Foi aqui que John Lennon escreveu Lucy in the Sky with Diamonds. Até a minha esposa falou, não é não. Eu falei, e ela nem... E aquilo foi me incomodando. Isso foi eu coloquei isso no meu livro, né? E ele começou um erro atrás. Aí eu comecei a contar histórias para ele. É lógico que eu exagerei um pouco no meu livro, mas eu comecei a contar, falei assim, olha, você sabe onde que chama Quarry Bank High School? Ele, não. Porque ela não existe mais, ela tem outro nome. O prédio, aquele onde que o John Lennon estudou e tal, o prédio ainda está lá, mas o colégio tem outro nome. Eu coloquei isso no meu livro para as pessoas saberem. Porque se você perguntar para um taxista desavisado, me leva no colégio do John Lennon, ele não sabe. Ele vai levar, talvez, ele para o Liverpool Institute, e fala assim, não, isso aqui é o colégio do George e do Paul, né? E eu me lembro que ele me levou em Dingle, que era a área onde o Ringo Starr, o Richard Stark, morava, né? E era perigoso, ainda era perigoso, porque na época todo mundo fala, né? Pô, Dingle é... Aí eu cheguei lá perigoso, falei, sou brasileiro, meu amigo, perigoso. Eu olhei para aquele povinho, todo mundo branco, louro, falei, não tem perigo não. Cheguei lá, olhei, e pior que tinha, cara, tinha uns hooligans, uns caras mal encarados num pub. E aí ele falou assim, João, não vou demorar muito aqui não, porque a casa onde que o Ringo nasceu, a rua estava toda ferrada e as casas estavam tudo velha, caindo, né? E aí tirei algumas fotos ali, ele falou que não, vamos embora. Então eu rodei Liverpool toda, depois eu voltei em 2012, depois eu voltei em 2015. Eu falei, cara, chega, fica igual Ouro Preto. Desculpe Ouro Preto, mas você vai lá, você vê aquelas igrejas lá, tudo. Eu falei, João, o que você sente? Eu falei, é igreja. Tudo igual, eu vi essa igreja todo dia. Eu vou na padaria, era a igreja. Aleijadinho. Eu já não ligo mais, né? Mas é a mesma coisa em Liverpool, porque o portão de Strawberry Fields é um portão. Tá lá, bacana, né? É emocionante. Né? A última vez que eu fui, o prédio novo não tinha sido construído agora dá para você entrar, você pode ir lá e tal. Mas aí tem os museus de Liverpool, né? O Beatles Story, né? Que tem réplicas das coisas. Então você fica meio que... túmulo de Eleanor Rigby, vamos lá. Aí eu fui ao túmulo de Eleanor Rigby. E aí o cara falou assim, Eleanor Rigby era Paul McCartney, descende dela. Eu falei, não descende não. Para de falar merda. Descende não. E aí eu contei para ele
quem era Eleanor Rigby, eu conto no meu livro e tal. Eleanor Rigby existiu mesmo. E é uma coincidência muito grande, porque é uma coincidência muito grande. Tem muita gente que acha que é uma coisa espiritual, porque do outro lado da rua, um cara chamado Ivan Vaughan apresentou o John Lennon ao Paul McCartney em 1957. E tinha um túmulo do outro lado da rua escrito Eleanor Rigby. E aí, tem alguma coisa a ver? Não, não tem nada a ver. O Paul McCartney, quando ele escreveu Eleanor Rigby, o nome da música era Miss Daisy Hawkins. O Paul é ótimo para isso, né? Yesterday chamava Scramble Eggs. Sabe-se lá como é que chamava Hey Jude. E aí quando o Paul escreveu Miss Daisy Hawkins, ele achava que não combinava na melodia. Imagina, Miss Daisy Hawkins, fica esquisito, né? E aí ele viu o nome daquela atriz do Help, aquela moça, Eleanor Bron, ele falou, ai, que nome bonito, Eleanor. Porque Eleanor não é muito britânico, né? Parece latim, né? Eleanor, ele viu que nome bonito e tal. E uma vez ele estava com a Jane Asher, em Bristol, se eu não me engano, ele viu uma loja escrito Rigby's. Aí ele, perfeito, Eleanor Rigby. Só que aí, esse nome de Eleanor Rigby no túmulo, eles descobriram apenas nos anos 80, o John Lennon já tinha até morrido. Foi um grupo de fãs que falou, Eleanor Rigby. Aí o povo ficou sabendo pela imprensa. Ele falou assim, não tem nada a ver com isso não. Porque tem uma história em filmes que o John e o povo ficavam fumando cigarro, tá? Naquela época. Fumando cigarrinho no cemitério. Mas não era ali o cemitério da Catedral de Liverpool. Então não tem como os Beatles saber. Então é uma coisa meio mágica. Por quê? Porque 2 fileiras atrás tem um túmulo escrito Mackenzie. Aí você fala, opa, tem coisa aqui. Tem coisa aqui. É por causa do Father Mackenzie, que na verdade era Father McCartney. Aí o Paul falou, não, eles vão pensar que meu pai era um lonely people. Meu pai era solitário. Aí o Paul vai, ele pega um catálogo telefônico, ele fala, o que vem depois de McCartney? Mackenzie. Aí ele coloca. Mas é muita coincidência, né, gente? Do outro lado da rua, John e Paul foram apresentados, e do lado de cá você tem um túmulo. Agora, o que é mais interessante nesse cemitério que ninguém sabe? Que o tio do John, o tio George, que caiu da escada, ele está enterrado lá no final, e ninguém vai lá nele. Aí o editor falou assim comigo, Gilvan, coloca o cemitério onde encontrar o túmulo do Stuart Sutcliffe, do Brian Epstein. Eu falei, não. A pessoa vai ficar famoso? Aí daqui a pouco as pessoas lá, gente que eu nunca vi na minha vida, ir lá no meu túmulo, eu vou colocar lá uma florzinha pro Gilvan Moura. Eu achei de mau gosto colocar, por isso que eu tirei do meu livro. Eu falei, eu não vou ficar falando onde está enterrado as pessoas. Por exemplo, o túmulo da mãe do Paul não tem marca. Eu não sei se vocês sabem disso, não está escrito Mary nem nada ali não. E o Paul jamais voltou lá. O da Julia, a mãe do John, a filha dela, que chama Julia também, que é de um outro pai, né? Não é do mesmo, não é do Alfred. A Julia e a... esqueci o nome da outra irmã, Elizabeth, agora eu esqueci o nome da outra irmã. Julia e Jackie. Elas colocaram lá porque descobriram. A mãe do John, ela era muito moderna. If you know what I mean. Ela era muito moderna, porque ela era uma mulher muito bonita, ruiva, com aquele cabelo do John, que ele tá no Get Back, aquele cabelo vermelho. E ela se casa com o Alfred Lennon por pura farra, para ofender o pai dela, os Stanley. Então, quando ela casa com o Alfred, a vida do John Lennon é tão bem documentada que é sabido até como ele foi concebido. Vocês sabem como é que vocês foram concebidos? Não perguntem seus pais. Eu jamais faria uma coisa, ligar para minha mãe e falei, mãe, como é que foi lá em abril de 73? O seu pai estava fazendo o quê? O meu pai fala, a gente estava vendo o filme, estava chato, aí a gente foi deitar, 9 meses depois apareceu. Porque eu tenho 4 irmãs. E meu pai sempre quis ter um filho homem. E aí veio a primeira, veio a Marli, aí ele, não, vou tentar de novo, aí veio a Stael, vou tentar a última. Aí veio a Patrícia, aí depois veio a Simone, aí 7 anos depois meu pai falou, aí veio você. E até hoje eu tô querendo ter um filho homem. Ele fala isso. Canalha, né, cara? E aí, cara, o Johnny foi concebido no chão da casa em Newcastle Road, número 9. Olha que interessante esse número 9. Ele morreu no dia 9. Ele morreu no dia 9 lá na Inglaterra. Dia 8. O que é isso aí, cara? O Luiz decidiu colocar uma trilha sonora aqui. Então ele foi concebido no chão da cozinha. Como é que é a vida do cara é documentada? A gente sabe como é que ele morreu, como ele viveu e como é que ele foi concebido. Então tem isso tudo em Liverpool. Só que é legal você chegar na porta da casa lá de Newcastle Road e falar assim, aqui o John Lennon foi concebido. Né? Aí, é bacana, né? Porque para quem... O ponto que eu queria chegar depois de eu falar isso tudo é o seguinte. Nós, Beatlemaníacos, a gente acha
que nós somos importantes pra caramba para eles. Nós somos. Eu estou com 49 anos, eu tenho certeza que na casa do Paul McCartney, pelo menos uma cueca dele foi ele que comprou com meu dinheiro. E de vocês também. Né? Uma cadeira ali na casa dele foi, eu tenho todos os discos e tal. Mas a gente se acha importante porque a Linda McCartney, ela contava uma coisa muito interessante. Ela falou que quando ela ia para um show, aí o Paul aparecia, né? E ele era a estrela. Ninguém olhava para os Wings, né? E hoje em dia ninguém olha lá pro Rusty, pro Brian, ou pro Abe, ou pro Wicks. As pessoas olham pro Paul. É diferente do show dos Rolling Stones. No show dos Rolling Stones você fica assim. Olha o Keith, olha o Keith, olha o Mick, olha o Mick. Ah, no Paul não, o Paul é o Paul. Ninguém mexe. Quem tá na pista Prime fica assim. E a Linda falou uma coisa que eu guardei pro resto da minha vida. Ela falou que todo show sempre tinha um cara ou uma moça parado, olhando pro Paul, com aquela cara tipo assim, você não tá me vendo aqui não? Sou eu. Eu fui o cara que comprou todos os seus discos, comprei todas as camisetas, eu comprei todos os posters há 50 anos. Você não me reconhece não, cara? E a Linda ficava, que essas pessoas ficavam indignadas. Ela falou assim, ah lá, mais um zumbi. Que é o que? Porque a gente se acha especial. Os Beatles estiveram na minha vida, e na vida de vocês, eu acredito, nos melhores e nos piores momentos. Eu tive momentos horríveis na minha vida, que eles foram a trilha sonora para me tirar daquilo ali, né? E nos melhores momentos, eu casei ao som de In My Life. Eu entrei com meu pai e com a minha mãe com In My Life. Os padrinhos entraram com With a Little Help from My Friends. E a minha esposa, chama Michelle, ela entrou com Here Comes the Sun, Here Comes the Sun. Ela não gosta de Michelle, é incrível. Você não gosta dessa música? Eu falei, eu também não gosto de você mais. Sabe por que você falou isso? Mas em todos os momentos é incrível, né? Na minha formatura, tinha que escolher uma música, né? Eu falei, Twist and Shout. Por que Twist and Shout? Eu lembro que a reação dos pais, dos amigos, dos meus colegas, ele entrava com a música do Roberto Carlos, outro entrava com a música da Zé de Camargo e Luciano. Ô, Gilvan, não. Aí quando começou a tocar Twist and Shout dentro do teatro, todo mundo levantou, né? Eu falei, eu sabia do poder de Twist and Shout. O que faz lembrar como que eu me tornei bitomaníaco, para voltar a contar para vocês por que a gente se acha especial. Uma vez eu estava em casa e eu fui convidado para uma festinha que chamava Hi-Fi. A Hi-Fi era o seguinte, os meninos levavam refrigerante e as meninas levavam salgadinho. Sacanagem, mas era assim nos anos 80. E aí a gente estava lá e quando você é garota, eu estava na 7ª série, que hoje é o 8º ano. E, pô, você não pensa muito em menina nessa época. Você estava afim de jogar Atari. Pra vocês verem, agora eu entreguei minha idade, né? Eu estava afim de jogar Atari. Aí as meninas convidaram alguns meninos do 9º ano. Nojo. Só que eles não foram, porque era festa de criança da 7ª série. Pra quê? E aí eu lembro que tinha uma garota muito bonita e tal, e ela queria dançar. E eu, como eu tenho 4 irmãs, eu manjo no pagode. A minha irmã sempre fala, Gilvan, a menina vai colocar a mão em volta do seu pescoço, vai colocar a mão na cintura, e 2 pra cá, 1 pra lá. 2 pra cá, 1 pra lá. Eu decorei. Só que eu não vou dançar. Aí ela virou pra mim, João, quer dançar? E a menina era linda. Linda. Eu falei, ai, se eu dançar com ela, eu vou ser zoado pra cacete. Aí a molecada vai ficar, tá namorando. Aí eu falei, cara, eu vou dançar. Eu dancei com ela e tal, e eu sabia que ela era afim de um menino mais velho. Aí ela foi dançando, eu virei pra ela, sem segundas intenções, eu virei pra ela e falei, se você quiser colocar sua cabeça no meu ombro e imaginar que seja ele, sem problema. Ela... Aí, senti aquele perfume que eu nunca tinha sentido, só o cheiro do cabelo das minhas irmãs, né? Falei, opa, o que foi que aconteceu, meu cara? Eu falei, é isso que eu pensava. A menina gostou tanto que ela... Claro. Ela me chama para ir no cinema. Falei, bora. Finalmente, vou beijar alguém que não seja meu pai e minha mãe. Aí nós fomos no cinema para ver La Bamba, em 1987. La Bamba. Aí fomos lá e tal, e eu tava nem aí pro filme, né? Mas o filme é bom. E eu esqueci da menina. Porque eu sempre gostei do Elvis. A minha irmã tinha um vinil do Elvis, eu ficava escutando com o meu ferrorama, eu ficava montando o ferrorama debaixo da cama e tocando aquelas músicas dos anos 50 que eu adorava. Eu gostava daquela coisa crua de uma guitarra, um baixo, uma bateria e o cara cantando. Eu falei, cara, que som maravilhoso e tal. Aí a história do Ritchie Valens é um rock dos anos 50. Ele tinha Come On, Let's Go, tinha a balada Old Donna e tinha La Bamba. E aí, pô,
Lógico, eu dei um beijo na garota. Eu falei, claro, porra, e tal. Aí voltei para casa todo feliz, saltitante. Falei, pai, eu quero o vinil da trilha sonora do La Bamba. Aí eu comprei e fiquei escutando aquilo ali. Né? Aí um amigo meu virou para mim e falou assim, Gilvan, vai tocar La Bamba num filme hoje à noite. Eu falei, sério? Eu falei, vou assistir, né? Super Cine, tela quente, uma porcaria assim. Aí quando eu fui ver nada de La Bamba, né? Aí chega no meio do filme, o cara canta, achei que era bem. Pô, que música legal. E o que eu achava mais legal era que o povo na rua cantando junto com o cara passa a mão no microfone, ele sobe num carro alegórico e ele estava com a namorada e com o melhor amigo, que era curtindo a vida doidado, né? E ele vai e canta Twist and Shout. Eu falei, cara, que música! Aquilo acabou com a minha vida. Acabou mesmo, onde que eu vim parar? E aí dia seguinte eu liguei pra rádio Juiz de Fora. Isso aqui, tem como vocês tocar a música do filme de ontem, menina? Que filme, cara? Porque não era igual hoje em dia, que tem vários canais, mas na Globo, acho que na época passava pelo menos Sessão da Tarde, Tela Quente, um Corujão. Eu falei, qual o filme? Eu falei, é o filme do cara que canta no carro alegórico. Eu falei, Twist and Shout dos Beatles. Eu falei, deve ser. Aí ela falou assim, como é que é o seu nome? Eu falei, Gilvan. Ela falou, que bairro você mora? Que bairro você mora? Eu falei assim, no centro. Ela falou assim, eu vou falar seu nome, seu bairro e vou tocar música. Peguei uma fita, preparei. Vocês lembram? Play, rec e pause. Sim. Aí quando a menina fala pro Gilvan Moura do centro, eu me senti um espírita na hora. Né? Gilvan Moura do centro, Twist and Shout. Aí eu falei, cara, e eu escutei aquela fita, principalmente que meu nome estava umas 80 mil vezes. Aí um dia o meu cunhado, na época era namorado da minha irmã, ele falou, velho, pelo amor de Deus, escuta outra coisa, os teus pais estão reclamando. Aí eu falei assim, eu só tenho essa música. Ele falou assim, por que você não escuta o restante do álbum? Eu falei, eu só tenho essa música. Ele falou, vou te dar o álbum. Aí o Custódio acabou com a minha vida. Ele me deu o Please Please Me, que era dele. E eu sempre conto isso. Na primeira vez que eu escutei aquele 1, 2, 3, 4, que o César Aquiles faz tão bem, eu falei, cara, era igual as músicas do Elvis, porque era puro rock and roll. Ele ainda não era Sgt. Pepper, eu não estava preparado para isso, não. Tinha que tomar umas droguinhas ainda. Eu tinha que ficar mais velho. E eu tive 14 anos, eu acho. E eu fiquei completamente apaixonado por Baby It's You. Aí eu comecei a ler a contracapa. Aí tava lá, Ringo Starr canta Boys. Eu falei, o baterista canta? O outro guitarrista canta? Porque na minha cabeça só existia John e Paul. Eu não sabia quem que era George Rigg. E por muito tempo, muitas pessoas pensam assim. E eu me lembro que eu fiquei completamente apaixonado. E aí eu comecei todo aniversário, dia das crianças, qualquer coisa. Mãe, eu quero um revólver. E meu pai, que isso, moleque? Aí veio Sgt. Pepper, veio o álbum branco. E aí eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar muito cedo, pessoa de muita dificuldade, mentira. Eu queria trabalhar, porque eu queria dinheiro para poder comprar. Então meus pais sempre falaram isso. A gente não tinha muito problema com o Gilvan, porque ele deixava de sair sábado à noite com a corriola dele para guardar o dinheiro para comprar o Rubber Soul, né? E aí eu fui fazendo a minha coleção dos Beatles. Só que a gente é guloso, aí você começa a fazer a coleção do John Lennon, do George. E eu comecei a me sentir especial. Falei assim, não, eu vou fazer igual a Linda. No dia que eu for no show do povo, vou questioná-lo. Falei, eu aqui, cara, você estava em tudo quanto é lugar. Você estava no meu casamento, você estava... Provavelmente vai estar no meu funeral. Então você começa a pensar nisso. Falei assim, cara, os Beatles, eles fizeram parte de todos os momentos da minha vida. Eu tenho um grande amigo, Marcelo. E o Marcelo, ele é muito fã do George. E ele se acha especial demais. Ele acha que foi ungido pelo George. No dia do casamento dele, ele casou num local muito bonito. Era cheio de árvores. E parecia que ia chover. Ele falou assim, não interessa, cara. Na hora que eu for trocar as alianças com a minha noiva, eu quero que toque Here Comes the Sun. Eu fui padrinho, estava lá com ele. Falei, só que o pai da noiva tinha morrido uns 2 meses antes. Então, eles decidiram fazer a cerimônia. E aí, céu preto, bota aqui, né, cara? Quando o padre lá, eu não lembro se era padre, um pastor, não sei, falou assim, agora vamos pegar as alianças, né? Cara, o céu abriu e veio uma luz lá de cima, assim. Em cima da noiva. Falei, porra. Aí as madrinhas, né, falaram assim, cara, é seu pai, é seu pai. Aí ele vira pra mim, George, velho. Porra, é o George, velho. Eu falei, não, velho, eu sou sogro, cara, pelo amor de Deus, segura as ondas, cara. Aí ela olhou, meu pai, né? Ele é teu pai. Eu falei, velho, você não é tão especial assim. Você não é tão especial.
Mas a história dos Beatles, para a gente terminar, ela tem muita história bonita. Vocês conhecem a história da Pena Branca? A história da Pena Branca foi o Julian, nos anos 70. O John virou para ele, porque as pessoas criticam muito. Eu sempre fui conhecido como a pessoa que defende o John Lennon, né, cara? Porque eu acredito que há um preço para você gritar pela paz, fazer aquilo tudo e morrer com 5 tiros nas costas. Então parece, ultimamente, tem tido uma coisa tipo assim, cara, vamos arrumar uma narrativa para fazer ele merecer? Então eu já vi pastor, eu já vi padre, já vi uma toda gente, político, falando que o John Lennon mereceu aquele... Então eu cansei disso. Eu falei assim, cara, eu não vou cair nessa, né, cara? Que as pessoas me questionam e vocês não têm ideia do ódio que as pessoas têm por pessoas que querem paz. O Ringo é repetitivo, eu sei, ele fica peace and love e tudo mais. Mas o John era uma pessoa violenta. O John era uma pessoa violenta. E o que ele aprendeu na vida? Ele aprendeu que o que eu preciso? Eu preciso de paz. E ele encontrou paz na Yoko. Mas quando ele era adolescente, ele era um roceiro, bêbado. Ele deu um tapa na cara da Cíntia. Tem gente que não gosta de qualquer coisa, mas ele deu. Ele pediu desculpas 1 milhão de vezes, ela terminou com ele. E ele prometeu que nunca mais ia bater nela. E ele nunca mais bateu. E não há registro até hoje que eu saiba de que ele tenha dado um tapa na cara da Yoko Ono. Não tem isso. E eu fico defendendo o John, igual um advogado, né? Então, o que eu fico com pena disso é que ele... O que eu fico com pena disso é contar a história da pena. Ele vira pro Julian, porque todo mundo fala, o John foi um péssimo pai pro Julian. Falei, não sei, que toda vez que eu vou no Google, eu digito John e Julian 75, tem foto dos dois. Tem mais foto do John e do Julian do que eu com meu próprio pai. Né? Mas era um cara que morava em Nova York, casou de novo, teve outra família, divorciado. Aí o primeiro filho, o primeiro casamento, ficou lá no País de Gales. Então não era igual hoje em dia, que dava para pegar um voo daqui para lá. Então o John via o Julian uma vez por ano. E passava pelo menos 2 meses com o Julian. Então um dia o John ficou preocupado. Falou assim, cara, se acontecer alguma coisa comigo, o que vai ser desse menino, né? Porque o Sean tá de boa, tá carioca. Então o John fala com ele, olha, se algo acontecer comigo, eu vou voltar para você numa forma de uma pena branca. E você vai saber que tá tudo bem comigo. Aí o Julian, tá bom. Mas aí nós tivemos o que aconteceu dia 8 de dezembro de 1980. O Julian estava no País de Gales com o padrasto dele. E a Cynthia estava na casa da Maureen, que era a ex-mulher do Ringo, porque o Ringo já estava com a Barbara Beck. Então, e eles passaram a noite, passaram a noite conversando sobre como foi horrível a morte do Mal Evans. Vocês conhecem como é que o Mal Evans morreu? Ele foi morto pela polícia de Los Angeles. Ele estava loucaço de droga e ele estava com uma espingarda de pressão. E aí a namorada dele, na época, chamou a polícia, que ele estava enlouquecido. Aí quando a polícia entra, ele aponta a arma para a polícia. Aí os policiais, larga a arma. Só que ele não achava que fosse arma, porque era de brinquedo. Aí os policiais fuzilaram ele lá em Los Angeles. Então eles estavam conversando sobre isso, né? Da dor das balas entrando no corpo. Que coisa horrível deve ser. E aí o Ringo foi o primeiro Beatle a saber que o John tinha morrido, porque a filha da Barbara Beck liga para ela. E eles estavam nas Bahamas, o Ringo, com ela. E ela fala, olha, saiu na televisão aqui que o John Lennon tomou uns tiros, né? Aí o Ringo esperou mais um pouco, falou, não, é isso mesmo, ele morreu. Então o Ringo, com medo, porque o Ringo tinha 3 filhos com a Maureen, né? Ele não sabia o que era aquilo. Ele falou assim, será que virou o dia da caça a Beatle? Eu posso estar correndo um risco, a minha família e tal. Então ele liga para a Maureen e fala assim, não deixa as crianças sair de casa. Porque o John acabou de ser assassinado. E a Maureen, pô, a Cynthia tá aqui, cara. Aí a Maureen vai e acorda a Cynthia, o John morreu. Aí a Cynthia tenta voltar para o País de Gales antes que a imprensa fale para o Julian saber da boca dela. Então ela vai até lá, quando ele chega lá, o padrasto já tinha contado para ele. Então essa é a história. Passaram décadas. O Julian é fotógrafo hoje em dia, né? Então ele foi convidado para tirar algumas fotos na Austrália. Aí quando ele chegou lá com aquele nome Lennon, né, Julian Lennon, uma tribo de aborígenes lá falou assim, pô, acho que esse cara vai poder me ajudar na nossa causa aqui, né? Aí eles foram até o hotel, aí foi todo mundo, né? Roupa, aquela coisa e tal. Aí pediram para ele, você podia ajudar a gente, porque você tem um nome importante, né? Então se você abraçar a nossa causa, tirar foto lá da nossa tribo, ver como é que eles estão massacrando a gente. O Julian, claro, eu vou ajudar vocês. Aí o cara vira para ele e fala assim, eu tenho um presente para você, aí deu uma pena branca para ele. Aí o Julian, é meu pai. Então essa é a história do... É uma história muito bonita, mas o meu amigo... Esse amigo meu, Marcelo, ele, como eu falei com vocês, ele é fascinado pelos Beatles e ele vê Beatles em tudo.
Uma vez eu estava visitando ele, ele é bem rico, né? Ele tem uma granja imensa. E aí a gente estava lá, ele estava me mostrando a granja e tal. E aí, de repente, uma pena veio e pousou no rosto dele, uma pena branca. Falei, velho, a gente tá numa granja. Tem 10 mil galinhas, cara. Pousou. Claro que uma pena ia voar, né? Quando aconteceu alguma coisa com teu pai, eu falei, teu pai é ali, cara. Tava dando lá um milho. O que foi, moleque? Tal. Então, a gente se acha importante como bitomania e as pessoas exageram em relação a isso. Mas, para eu terminar, o que eu mais vi nesses 5 anos de Beatles School? Nem tudo foi uma delícia igual foi o dia de hoje. Hoje eu fui abraçado, apertado, beijado. Foi uma das coisas mais deliciosas que eu tive na minha vida. E eu jamais vou esquecer a Daisy e o Alessandro, que eles que começaram isso tudo a me convidar para eventos. Eles me chamaram em Recife, na Beatles Lounge. Depois o Nelson me chamou para ir a Porto Alegre, para o evento do Pete Best. E também o Enio me chamou para ir em Gramado, onde eu senti um frio que vocês não têm ideia. Mas o que eu mais vi nesses 5 anos é uma coisa muito esquisita. As pessoas me têm, eles falam assim, Givan, você parece ser o meu melhor amigo. E às vezes eu sento lá em casa, ou eu estou lavando o carro, ou às vezes eu estou fazendo comida, ou às vezes eu estou simplesmente sentado no meu escritório e eu vou te escutar. Às vezes eu estou tomando banho e falei... Newman. Às vezes eu estou tomando banho lá, eu fico imaginando o corpo nu do Newman e eu lá... O que foi que aconteceu? Não é Newman. Mas a coisa que eu mais vi, que apertou meu coração, é a quantidade de pessoas que me escreveram assim, eu estava em depressão e você apareceu com seus vídeos e você mudou tudo. Essa nunca foi a minha intenção, né? Mas mexe com a gente, porque principalmente que eu vi muito jovem, muito garoto, eu tenho depressão. E não é que está deprimido, o cara tem depressão, e já sabe, já. E eles falam assim, Givan, você é meu remédio, cara. Eu falei assim, não sou eu que sou seu remédio, porque ao você me ouvir as histórias, você pega aquele CDzinho, escuta, e eu tenho completa certeza que Beatles cura, ou ajuda a curar, porque os Beatles, como eu falei para vocês, eu já tive péssimos momentos e eles estavam lá comigo. Eu tive momentos de euforia absurda, como meu casamento, minha formatura, o beijo no cinema, e eles estavam lá o tempo todo comigo, né? Então, por isso que eu me sinto quando eu vejo o que a Linda falou, dela estar num show. E quando eu fui ver o Paul McCartney pela primeira vez, eu era aquele cara que a Linda falava. Eu falei, eu sei do que ela está falando, porque eu ficava com aquela cara de, ei, Paul. Ele estava lá, na minha formatura, ele e os outros 3. Então, esse amor que eu tenho pelos Beatles, talvez seja, de uma certa forma, a pessoa que está com uma certa depressão, ou sozinha, porque a solidão também é uma desgraça. E eu me sinto muito, é uma alegria muito grande você saber que você... Não vou exagerar que eu estou salvando vidas. Não, mas é engraçado você saber que você faz... os Beatles me ajudaram a fazer o mundo um pouquinho melhor para diversas pessoas. Né? E isso para mim é muito louco, porque eu não vejo vocês. Eu acho que eu tenho que lembrar as pessoas... Igual ontem eu fui almoçar com o Newman, eu conheci o César, o Handler é meu amigo há 200 anos, o Barata também. São pessoas que eu conheço por foto. No Instagram, no Facebook, no YouTube, eu não vejo vocês. Então, quando a pessoa vem, igual hoje, eu escutei 1 milhão de vezes. Cara, você não tem ideia, você é meu melhor amigo. Ou você não tem ideia, como é que é legal te ver e tudo mais. Eu fico pensando assim, uau, cara, eu não conheço vocês. Mas é como se eu conhecesse. Eu sei que parece um clichê, mas é porque vocês, para mim, é como se fosse um grande monstro. Com várias cabecinhas que eu adoro. Porque parece que é uma pessoa só. Porque vocês têm uma coisa em comum que é muito legal, e eu vejo às vezes nos fãs de outras bandas, mas o Beatomaníaco, ele é especial. E quando a gente se junta, a gente vê que realmente a gente gosta de uma banda, como o Paul disse no final do Anthology. O maior orgulho, porque o George falou, a gente deu lá nosso sistema nervoso. Eu falei, George, vai cagar. O George, ele estava azedo demais na época do Anthology, mas eu perdoo ele porque há diversas entrevistas dele, ele falando que quando ele gravou When We Was Fab, em 87, no Cloud9, ele falou que muita água já tinha passado por debaixo da ponte, então ele tinha prazer agora em lembrar dos Beatles, porque o finalzinho ali foi meio ruim. O Ringo, ele sempre fala que era um amor que tinha entre aqueles 4 irmãos, né? Mas o Paul, para mim, ele falou a coisa mais... O John falava que não é nada demais, foi só uma banda que acabou.
Qualquer que for, você pega o disco e escuta de novo, né? Eu falei, John, não é assim. Mas o Paul, para mim, ele falou mais legal. Ele falou assim, todas as músicas dos Beatles são positivas. Né? E até dos ex-Beatles, como My Sweet Lord, ou Give Peace a Chance, ou Imagine. Os Beatles nunca viraram, vai lá e mata todo mundo, quebra, odeie seus pais, saiam de casa, tem She's Living Home. Mas não era essa a intenção do Paul. Você sabe que quando ele lançou aquele DVD dele, McCartney Years, aí ele tinha os comentários. Só que quando ele gravou uma música chamada Pretty Little Head, num álbum maravilhoso chamado Press to Play, mentira. Aí eu gosto, Mas ele fala uma coisa que é interessante, né? Você vê o Paul já quarentão, pai de 4 crianças, né? Adolescente já. E ele faz uma meia-culpa ali. Quando eu gravei esses Living Home, eu não era pai, né? Eu falei, né? Quando a gente é pai, a história é diferente, né, cara? Quando é filho dos outros. Então, mas o Paul, ele fala uma coisa, isso que ele fala para mim é muito importante, que a música dos Beatles sempre foi muito positiva. Eles nunca fizeram a gente agir de forma negativa ou sair odiando tudo. As músicas do John, para mim, na carreira solo, formaram o meu caráter, assim como as músicas do Paul com respeito por animais. Você sabe que eu tenho meu soft spot, que é bicho, né, cara? Eu gasto uma fortuna, né? Todo o dinheiro que hoje vai ser arrecadado vai ser para sachê para Marilu. Vocês estão pensando que eu vou gastar o dinheiro? Não. A Michelle acabou de ligar, falar que a máquina de lavar quebrou. Então eu agradeço a cada um de vocês por ter ajudado. Mas, meus queridos, nós somos especiais. E o Luiz, cadê o Luiz? O Luiz está aqui. Eu agradeço você muito, Luiz, por você ter feito isso aqui hoje, porque assim como eu agradeço ao Enio, a Daisy e todo mundo que me levou para eu poder ver vocês, né, cara? Como diz o Keith Richards, eu falei ontem com o Gil Beaton, né? De vez em quando é legal você sair para ver seu próprio público, né? E é incrível, porque, cara, eu sei que fica meio piegas falar isso, cara, mas cada abraço que eu dei em vocês hoje, é muito... Vocês não sei se vocês vão passar por isso, eu não sei que vocês façam um canal para competir comigo, mas é muito emocionante ter um abraço das pessoas, ter pessoas que eu convivi desde o início, como o Aninho, o Lucas, que estão comigo ali desde o início, o Marcelo, né, Marcelão? Tantas pessoas que eu gosto tanto, o Nilman, que me ajudou aqui, a Karen, que é minha amiga desde sempre, a pessoa, cara, posso fotografar tudo? Eu falei, claro, meu amor, fotografa lá o povo, o Handler, o Barata, os meninos da Rede Judo, que são amigos, assim, queridíssimos, e mais um monte de gente que hoje, simplesmente, lá no Rio, em Belo Horizonte, em Manaus, eles compartilharam, o Gilvão vai estar em São Paulo. Então, eu vou falar com vocês que depois daqui eu estou indo para Ouro Preto, para consertar a máquina de lavar. E eu vou a Florianópolis, porque eu fui convidado, aí que é legal, né, cara? Eu fui convidado para fazer uma palestra na loja da Fender, para falar da história dos Beatles com as guitarras e amplificadores Fender, tal. Porque o cachê que eles me pagaram, tal, eu vou doar. Não precisa aplaudir, não, porque é uma coisa que já estava combinada há muito tempo, né? Que esse evento era para o prol do Hospital do Câncer Infantil, lá em Florianópolis, então o pessoal já faz isso, a banda de lá chamada Mercy Beat, eles já fazem isso, você vai vir, papapá, e seu cachê? Eu falei, não, meu cachê vai junto, né, cara? Mas eles vão pagar o avião, já tá bom, né, cara? Bom. E depois eu vou para Gramado, onde que vai ter um evento Beatle lá em Gramado, então se vocês quiserem descer para passar mais frio, vocês vão ser bem-vindos, e depois eu tenho meu compromisso, por causa do sucesso que o Luiz me proporcionou aqui hoje. Eu já fui chamado para fazer um evento no Rio, em Belo Horizonte, mas estou pensando ainda, porque eu não gosto de ficar longe dos meus gatos. E ninguém paga tão bem assim para poder... E depois, em dezembro, eu acho que o meu compromisso é o mesmo que o de vocês, né? A gente vai ver aquele cara... E quando a gente estiver lá, eu quero que vocês se lembrem de encarar ele e falar, pô... Exatamente, né? Meus queridos, obrigado do fundo do meu coração. Luiz, muito obrigado. Eu jamais vou esquecer o que você fez. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Karen, brigadão. Nilman, a paciência, meu querido, obrigado. E todos vocês aqui, o Gil pelo churrasco de ontem. Está todo mundo convidado para a casa do Gil hoje. Obrigado pelos presentes que eu recebi tanto. Para tirar um fotão? Beleza, eu vou fazer igual o César Aquiles faz com a banda. Eu vou
aqui no palco, a Ari vai tirar uma foto com vocês aqui atrás para tirar uma onda. E aquelas pessoas que me odeiam se morderem. Meus queridos, beijo no coração. Eu vou estar... Ah, segundo, esqueci uma coisinha. Eu quero tirar foto, mas como meu ônibus é às 8 horas, quem quiser fazer pergunta, principalmente, lógico, sobre os Beatles, não sobre meus gatos, eu vou ficar muito feliz, porque eu adoro esse bate-papo. Então eu vou ficar aqui, eu vou ficar sentado aqui, né, Luiz? E aí eu vou responder, mas eu queria tirar essa foto, porque eu sei que tem gente que já está indo embora, e tem que ir embora. Eu não queria perder essa oportunidade de esfregar na cara da minha esposa, cara. O que você vai fazer em São Paulo? Eu falei, Eu sou hater. Você é hater.